Ah, Olá, ah, olá! olá, querida. Que coisa boa! Olha só, pessoal, hoje o que vê está recebendo Jean Scanzella. A Jean está estreando esta semana Mulher Oceano. Você produz, dirige e interpreta as duas protagonistas desse filme. Então, assim, é um filme altamente autoral. Então, conta pra gente um pouquinho como nasceu essa história e quem é a Hannah e a Ana. Que barato. Pois é, o que você mesmo resumiu de uma forma muito precisa, é absolutamente autoral. Ele nasceu dessa vontade muito profunda minha de dirigir, então o roteiro veio como uma consequência disso, a vontade de escrever, porque eu queria dirigir, então, nada mais para mim importante seria dirigir algo que eu quisesse falar, né? É um tema para mim muito rico. E aí a Vanna Medeiros foi essa parceira incrível que dividiu comigo esse árduo trabalho de desenvolver esse roteiro. Eu criei essa relação junto com ela de duas personagens, uma que se passa no Japão, que vive no Japão, e a outra no Rio de Janeiro, na cidade onde eu nasci. Eu sou carioca, então é uma relação muito particular com o Rio de Janeiro que eu tenho, com o mar e com as ondas do Rio de Janeiro de uma certa forma. E ao mesmo tempo queria muito falar desse outro universo, que é esse lado da cultura oriental, que para mim sempre foi muito valiosa. Mas voltando para o roteiro, eu queria falar sobre duas, junto com a Vanna, sobre duas mulheres que eram muito semelhantes, que eram essas mulheres que de alguma forma você podia achar que, será que elas são a mesma pessoa? Será que uma delas é fruto da imaginação da outra, já que uma é uma escritora? Será que por algum momento ela pode parecer que ela é a memória de uma delas do passado, né, de uma vivência, né, que ela está rememorando? Ou são duas mulheres distintas? Como é que tá indo? Você tá escrevendo? A travessia vai sair do Leme até o Pontal da Barra. Você vai percorrer 35 quilômetros. Eu acho que eu queria dar voz, sem dúvida, a um personagem feminino, colocar a mulher no tema central desse filme, e eu expandi essa ideia para um amplo espectro, porque, na verdade, não só são duas protagonistas, dirigido por uma mulher, escrito por duas mulheres, mas o filme é montado por uma mulher, a editora Olha. é uma mulher, a assistente de direção é uma mulher, a diretora de arte no Rio de Janeiro é uma mulher, a que fez a correção de cor final, o trabalho todo de pós-produção é uma mulher, então a equipe é cheia de mulheres. É um filme que ele é Impregnado do feminino, né? exatamente. Não quer dizer que eu não tenha parceiros masculinos incríveis e tive realmente colaborações maravilhosas e fundamentais. Mas a mulher aqui era o tema central, dar força e voz e espaço às mulheres. É uma obra muito subjetiva, é uma obra de imersão, assim, de sentimento. Então, a Jean, ela trabalha muitas imagens oníricas, é, ela não está preocupada em contar uma historinha na linha narrativa da perfeição, ela te convida a uma viagem ali para esse universo que está na mente e no coração dessas duas mulheres. Agora, Jean, gravar em Tóquio, filmar em Tóquio, vivenciar você também aquela experiência oriental. Como foi? Como é que foi essa parte japonesa da obra, né? Porque ela se passa no Rio de Janeiro e no Japão. Foi uma experiência absolutamente incrível, assim. O Japão, primeiro, que é um país absolutamente lindo, ele é deslumbrante, ele é pictórico, ele é fotogênico. Então, para ser filmado, não há lugar assim mais encantador, porque nós fomos no outono, que é uma estação muito, muito especial, tanto a primavera quanto o outono são muito marcadas lá, a primavera pelas cerejeiras, mas o outono eu acho ainda mais fantástico, assim, porque muitas folhas de algumas árvores se tornam vermelhas. Então, é quase uma pintura. O tempo todo você vê aquarelas, a luz do sol tem uma qualidade muito específica. Então, fica tudo muito fotogênico. E o Tóquio é uma cidade muito fotogênica, mas o país como um todo, tudo você quer filmar. Então, eu fiz uma pesquisa prévia longa aqui aonde a gente iria filmar e que Japão a gente iria apresentar para o espectador, tentando não cair nos lugares mais convencionais e mais óbvios de Tóquio, sobretudo porque se passa lá, onde a Hannah vai viver, né? E filmar em Tóquio
É muito interessante porque eles são tão reservados, os japoneses, eles têm tanto respeito ao outro, eles dão esse espaço em relação, que é um certo distanciamento, na verdade, mas esse espaço entre você e o outro, que eles não olham para a câmera, eles não observam a câmera. Então é quase mágico, é perfeito você filmar nas ruas, porque eles acham que qualquer olhar que seja curioso é invasivo. E é um povo amoroso. Foi realmente extraordinário filmar no Japão. Jean, e você faz ali as tantas ali do desenvolvimento dessa trama, você entra nessa religiosidade e aí você faz aquele contraponto mesmo, né, da religiosidade oriental e aí sim do nosso candomblé, daquela explosão de energia, né, e tem duas sequências ali em que você contrapõe isso. Era importante também essa espiritualidade? Sim, porque para mim o mar ele é um personagem. No fundo, para mim o tema central é uma mulher tentando encontrar sua verdadeira essência, ao mesmo tempo essa outra mulher que talvez seja a própria essência dela, porque ela no mar, ela é a sua totalidade. E para mim esse mar voltando, ele é um mar quase uma divindade. E o mar aqui nós temos Iemanjá, né? Essa figura extraordinária que é considerada a mãe do mar, né? A dona do mar, a própria imagem do mar. E indo para o Japão, a religião principal é o shintoísmo. A gente acha que é o budismo, mas na verdade é o shintoísmo. E o shintoísmo, eles pregam de uma forma mais simples, é quase uma reverência à natureza, ao mar, à madeira, à floresta. São divindades, são deuses. E o mar lá também tem a sua figura, só que lá a figura é masculina. É um barato que, para mim, Jean, eu acho que o mar é homem e mulher ao mesmo tempo, é feminino e masculino. Eu não acho que ele é só feminino nem é só masculino, ele contém os dois. Tem um respeito absoluto. Às vezes o shintoísmo ele é cultuado através de uma pedra. Então aquela pedra significa a natureza, o universo. E aí nasceu através disso, essa vontade de unir essas duas culturas, essas duas forças. E ao mesmo tempo eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, acredito nessas forças da natureza, sobretudo isso, né? E o mar, para mim, é uma dessas forças. Então, como não trazer o candomblé, a Umbanda? E depois eu vim descobrir que a Umbanda foi tão influenciada pela cultura japonesa que tem muitas palavras em japonês na Umbanda. Tem imagens tão belas, tão belas. É um trabalho de fotografia, assim, tão especial. E esse filme, Suzana, você falou lindamente aí das imagens, ele foi pensado para o cinema. Ele foi filmado para que fosse visto na tela grande. Claro que você pode assistir tranquilamente no stream, lá no computador, na televisão, mas é uma experiência. O som é todo pensado para que seja visto na tela de cinema. Esse mar ganha uma presença incrível. É uma experiência sensorial, pede aquela imersão na sala escura, viu? Pede sim. É um filme muito especial, Mulher Oceano. Muito obrigada, Suzana. Um prazer enorme. Um beijo enorme para as pessoas que estão nos assistindo e foi um prazer muito grande. Beijo grande. Beijo grande. Tudo de bom. Sucesso.